A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição deste programa, o Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa conta-lhe o que de mais importante se faz e acontece nas relações entre Angola e Estados Unidos e, claro, tem o painel que mais lhe pode elucidar e clarificar sobre questões relacionadas com o setor de petróleo e de gás. Como é habitual, reunimos o painel de petróleo e gás, especialistas na matéria, para ajudarem-nos a compreender melhor este setor e o desenvolvimento a nível nacional e internacional. Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Nesta edição temos como principal tópico e o tema a segunda parte da transição energética, um tema que estava agendado já em dezembro do ano passado, mas que teve que ser reagendado por questões estratégicas e conjunturais. Agora estamos em condições de voltar no tema da transição energética, vai ser a segunda vez que falamos sobre ela e vamos começar por saudar a nossa equipa. Começamos por José Oliveira. José Oliveira, especialista em energia e colaborador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. Bom dia, José Oliveira. Bem-vindo mais uma vez ao nosso painel. Bom dia, Joel. Bom dia, colegas do painel. Bom dia, ouvintes. Também connosco está, e a partir de Londres, o Dr. Flávio Inocêncio. Dr. Flávio Inocêncio, muito bom dia. Bem-vindo uma vez mais ao nosso painel de petróleo e gás. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Muito bom dia aos nossos ouvintes e aos demais companheiros de painel.
Muito bem. Também a saudar o Dr. Afonso Chipep, que é economista e membro da Ordem dos Economistas de Angola, e é nesta qualidade neste painel. Dr. Chipep, muito bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia, colegas do painel. Bom dia, ouvinte da LAC. Muito bem, muito obrigado, Dr. Chipep. Também connosco está o Associate Partner Energy Resources and Industrials, Frederico Martins Correia, Associate Partner da Deloitte para Energy Resources and Industrial. Frederico Martins Correia, muito bom dia e bem-vindo. Muito bom dia, caros ouvintes, muito bom dia, caros colegas de painel. Um abraço a todos, boa semana e espero que seja mais uma vez uma boa discussão. Muito obrigado também à AmCham por nos dar a oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos começar por José Oliveira. José Oliveira, o tema é a questão da transição energética e gostávamos de começar a falar sobre isso. Já que explicamos nas edições anteriores o que é isso de transição energética e a que vem, é uma realidade irreversível, mas José Oliveira, quais são os desafios que a transição energética coloca aos países produtores? De uma maneira geral, os países produtores de petróleo têm de preparar as economias para viver sem as receitas do petróleo. Portanto, têm de fazer uma diversificação, não diria 100%, porque vai-se sempre produzir algum petróleo e vai-se produzir algum gás, inclusivamente mais tempo que o petróleo. Mas, enfim, tem de fazer uma diversificação profunda das economias. E nessa diversificação profunda, alguns, eu estou-me a lembrar dos países do Golfo, por exemplo, têm de fazer um esforço também para começarem a produzir energia de fontes renováveis. Alguns já o começaram, os Emirados já têm grandes projetos de energia solar e outros vão ter de os montar. Nos países da África subsaariana e também da América Latina, normalmente são países com grandes recursos hídricos e, portanto, alguns já têm um grande fornecimento energético, portanto, o esforço a fazer é menor. Depois, há países que podem trabalhar além da energia solar nas renováveis e têm hídrica. A eólica, não todos. Por exemplo, o Angola é um dos casos em que a eólica tem pouco potencial. Nós aqui na África Austral, um país que tem de facto um grande potencial é a eólica, é a África do Sul e a Namíbia tem um pouco. Nessa conversão económica, como o mundo vai continuar a consumir muita energia, vai ser preciso trabalhar também na produção de novos combustíveis. Entre os líquidos, o hidrogênio, por enquanto parece ser a aposta para que todos estão a olhar, nomeadamente a Arábia Saudita já anunciou que tem planos para ser um grande produtor de hidrogênio líquido. Angola tem também potencial, e há vários países, os países que têm bastante água, que são ricos em fontes hídricas, também têm uma boa base para trabalhar em hidrogênio. Angola é um dos países que está nessa. Quem diz hidrogênio, novos combustíveis, também amónia, que vai ser usado possivelmente nos navios, que vai ser o combustível de excelentes navios. E há países que nem todos o podem fazer, mas há países que podem apostar nos biocombustíveis, Angola é um deles. E na África Austral há vários países que podem trabalhar com biocombustíveis porque podem produzir através de fontes vegetais que se podem produzir em zonas não aráveis, zonas semidesérticas, que podem ser boas fontes para o biodiesel, por exemplo. Depois, os países do Golfo têm bastantes capacidades financeiras e até tecnológicas já no ramo do petróleo, vão aumentar os investimentos na petroquímica, é outro meio que vai potenciar as economias desses países. A Arábia Saudita é o principal, que tem um complexo petroquímico já muito desenvolvido, não só no país como no estrangeiro, e vai desenvolvê-lo ainda mais. Mas há outros países que vão também desenvolver a petroquímica, porque combustíveis fósseis, a petroquímica vai ser a última fonte que vai desaparecer. Portanto, não está relacionada com net zero. Deve-se melhorar os processos de produção petroquímica para libertarem menos carbono ou terem o carbono libertado, separado e injetado. Em termos da África, é o continente que menos polui e, portanto, polui 2% mundial. E como é o continente com mais países subdesenvolvidos e com mais países com grande atraso tecnológico, vai ser o país onde a transição energética vai ser mais longa. E isso não prejudica o todo mundial. Nós temos de saber que em questões de clima e de ambiente não há fronteiras e, portanto, quando eu faço mal, qualquer mal que se faça num país tem repercussões globais. Mas a África, como é muito pouco poluidora do seu atraso industrial, vai ser o país que, de facto, e como tem dificuldades financeiras, vai ser o país que vai ter de ser apoiado, mas que vai ter mais tempo para fazer essa transição energética. Há uns países que vão trabalhar com fonte hídrica como base, como é o caso de Angola, Moçambique também, por exemplo, podem dar os grandes passos da produção energética não poluente mais rapidamente. Os que estão a lembrar do Norte da África, não há recursos hídricos,
tem de facto de investir em grande no solar e, em alguns casos, na eólica. Muito bem, José Oliveira, muito obrigado por este resumo. Vamos pedir que, por favor, desligue o microfone para nós podermos ter aqui uma melhoria no som, mas vamos aproveitar para o nosso Frederico Martins Correia, que nos vai ajudar a perceber melhor outros tópicos deste tema. Frederico Martins Correia, aqui o tópico e o tema que nos leva a analisar é justamente a questão das principais tendências da transição energética, impacto principalmente aqui para a África, de uma maneira geral. Muito obrigado, Joel. Muito obrigado, caros ouvintes da Rádio LAC e colegas de painel. Na sequência daquilo que o meu colega de painel, o José, dizia, a transição energética realmente é algo que está a ocorrer a nível global e, portanto, depois cada um dos países vai poder reagir melhor ou pior conforme aquilo que são os seus recursos naturais. No caso da África, nós temos alguns países que têm dificuldades a nível hídrico, que é, por exemplo, o caso da África do Sul, mas que, por exemplo, é compensado que é a sua capacidade eólica. Uma transição energética no contexto subsaariano da África do Sul está pending naquilo que é a produção eólica. No que concerne aqui ao país de Angola, como nós sabemos, hoje Angola já tem uma forte geração de eletricidade com base na hídrica. Temos naturalmente expressão naquilo que é a exploração petrolífera e temos recentemente uma capacidade maior e crescente daquilo que é a exploração de gás. Esta exploração de gás permite que, naquilo que é um conceito em inglês do gas to power, portanto, a transformação do gás para produção de eletricidade, pode permitir que muitas das instalações que nós temos para produção de energia ainda por via térmica, portanto, geradores que trabalham tendencialmente a gasóleo, sejam transformados em geradores a gás e, só com isso, baixarmos aquilo que é a pegada de carbono do país Angola. Consequentemente, um dos temas que nós também temos que endereçar e eventualmente pensar com mais calma, como um todo, como país, de uma forma transversal, de vários ministérios, de algo como seja um programa de Estado, é também, e aqui o meu colega José Oliveira já alertou para isso no passado, nós temos uma expressão em hídrica relevante, mas muita da expressão hídrica do nosso país está focada no rio Kwanza e, portanto, eventualmente, uma diversificação daquilo que é a geração de energia por via hídrica, que é uma energia menos poluente, deve-se manter, mas se calhar não tanto olhando para o rio Kwanza, mas sim para outras bacias hidrográficas que temos no país e que, naturalmente, vão também diversificar aquilo que é a nossa matriz. Por último, queria dar alguma referência àquilo que é o investimento que vem a ser feito por empresas internacionais que já estão ligadas a Angola há muitos anos, que têm expressão no mercado petrolífero, que têm quadros nacionais e estrangeiros de relevância no país e que neste momento estão a olhar para energias renováveis no país e, consequentemente, investimentos em energias renováveis no país, nomeadamente a Total, a Eni e, mais recentemente, parece que outras empresas internacionais também equacionam seguir esse caminho, o que, isto é muito interessante, porque quando olharmos para a conjugação do portfólio de produção energética dessas companhias no nosso país, o que vai acontecer é como continuam a produzir crudo, mas têm também produção de energia por via renovável, aquilo que é a pegada de carbono combinada da geração de energia dessas empresas é uma pegada de carbono mais baixa do que era no passado. E isso garante a presença dessas empresas no país por mais tempo. Essas empresas, estando por mais tempo em Angola, vão contribuir positivamente para a renovação das reservas petrolíferas do país e para o incremento, manutenção e, se possível, incremento de produção petrolífera do país e, naturalmente, manutenção dos atuais postos de trabalho ou, quem sabe, até um incremento de alguns postos de trabalho adicionais pela diversificação deste portfólio. Quando olhamos para aquilo que é o outlook de transição energética para Angola nos próximos 5 anos, eu penso que este é positivo.
Muito obrigado, Frederico Martins Correia. Esta é uma nota importantíssima para todos nós. É o indicador positivo dado pelo Frederico Martins Correia sobre o impacto que a transição energética pode ter a nível da nossa economia. Claro que há riscos, claro que há outros fatores que foram aqui levantados, quer pelo Frederico, quer também pelo José Oliveira. Mas vamos seguir e, deste modo, dar vez e voz ao Dr. Flávio Inocêncio. Vamos para Londres, para o Reino Unido. Dr. Flávio Inocêncio, qual é a matriz energética ideal para Angola face ao atual cenário de transição energética? Nós ainda, obviamente, temos uma grande dependência dos combustíveis e também da hídrica, mas começa-se a falar em outros tipos de fontes de energia e que as grandes multinacionais estão a investir fortemente. Estamos a falar de investimentos na casa de 1.000 milhões, 2.000 milhões, 5 mil milhões de dólares em vários pontos do mundo, mas em Angola ainda falamos de investimentos na ordem apenas de 100, 10, 20 milhões de dólares nas renováveis. Mas qual é, de facto, o posicionamento que devemos ter para aproveitar este interesse das multinacionais em investir em renováveis para, de facto, também nos posicionarmos diante deste cenário de transição? Creio que muito já foi dito pelo Dr. Zé Oliveira, pelo Frederico, mas aqui há alguns aspectos que às vezes nos escapam e convém lembrar. Creio que o Frederico sabe disso, o Zé Oliveira também sabe, todos os membros do painel sabem, mas muita gente no público pode não saber. O primeiro ponto é, nós temos uma concentração muito grande nas exportações de crudo. Crudo é a nossa principal fonte de receitas, cerca de mais de 95% das exportações é petróleo e gás. O LNG agora já começa a contribuir um bocadinho para a matriz das exportações. Agora, muito importante é, quando se faz a pergunta qual é a matriz energética angolana, nós temos que perceber que no mundo de transição energética há dois aspectos. O primeiro aspecto é, vai haver uma procura muito grande por os chamados minerais críticos. Não estou a falar aqui de minerais raros, mas minerais que vão auxiliar o que chamamos de eletrificação de tudo. Portanto, vai aumentar a intensidade do uso de minerais para construir esta infraestrutura enorme à volta da transição energética e vai disparar duas coisas. A primeira coisa é o consumo de minerais, vai aumentar numa ordem de magnitude muito grande. É por isso que nós temos agora o que se chama a geopolítica da transição energética, e países como a RDC, como a China, que representa 80% dos minerais raros, por exemplo, vão assumir uma importância muito grande. E Angola também tem que se posicionar porque vai haver uma procura muito grande por minerais que nós temos, que já houve alguma prospecção, o Mirempet está a fazer um trabalho muito interessante nisso, e portanto vai haver uma alteração e uma procura enorme por minerais críticos para facilitar essa transição. E isso vai levar a outras questões, como a sustentabilidade desse tipo de exploração, porque em muitas dessas áreas há violações de direitos humanos, há problemas ambientais, há muitos aspectos aqui que nós temos aqui que considerar. E para Angola, outro aspecto muito importante é, nós se diversificarmos a base de exportações de uma matriz energética, que é essencialmente petróleo e gás, nós não vamos substituir isso por eletricidade. Quando falamos de transição energética, a adoção de energia solar e eólica, eu não posso pegar um carregamento de eletricidade que é capturada, imaginemos, no Ambo, e exportar isto para os Estados Unidos. Eu não tenho como substituir a minha exportação do petróleo por eletricidade. E aqui há muita confusão quando falamos sobre transição energética. As pessoas não especialistas assumem que vai haver um efeito de substituição de petróleo e gás em termos de exportações por eletricidade. O máximo que podemos fazer é construir uma espécie de mini pool regional para construirmos uma rede de produção, transmissão, distribuição e também comercialização regional com os países vizinhos. Então temos que ter muito cuidado quando falamos disso. Outro aspecto muito importante é algo que o Zé Oliveira também falou, que foi, portanto, o papel que a energia hídrica ou hidroelétrica tem em Angola. 80% da produção elétrica, tive a confirmar os dados antes de participar neste painel, vem de energia hídrica em Angola. Portanto, nós já somos um país em termos de eletricidade com uma matriz de carbono intensiva baixa. Portanto, é um facto isto. Obviamente que não estamos aqui para contabilizar as exportações, temos que considerar as exportações de crudo e o impacto que isto tem em termos de carbono. Aliás, creio que uma das coisas que se está a falar é sabermos exatamente quanto é que nós emitimos em termos absolutos com a exploração tanto de petróleo como gás associado, obviamente, mas temos que separar estas duas questões. Então, para Angola, o ideal é maximizarmos o nosso potencial hídrico, o uso de outras fontes elétricas para consumo local para efeitos de desenvolvimento interno. Eu não vou usar a hidroelétrica para exportar para a China, para os Estados Unidos, conforme eu faço hoje com
com o nosso crudo. Isto é muito importante, acho que as pessoas não estão a ver a importância disso. Então, num mundo em que temos uma matriz energética para consumo interno ou low cost, nós temos que diversificar para além do petróleo, partindo do princípio que estamos a menos de uma década do pico da demanda por petróleo. E isso agora está a ser colocado em causa por muitos analistas e muitas entidades que fazem estudos nisso. Então, a primeira questão é: como é que nós podemos utilizar a eletrificação que nós precisamos, porque só 40% das pessoas é que têm acesso à eletricidade em Angola, para efeitos de desenvolvimento interno para outros setores que não o setor petrolífero. O que não podemos dizer é que a transição energética, no sentido de substituição de fontes fósseis para fontes não fósseis, vai transformar diretamente do panorama de exportações angolanas. Não, isso só vai ocorrer quando tivermos uma economia mais diversificada. Obviamente que isso requer acesso à eletricidade, que é um dos principais fatores que é de falta de competitividade de Angola e de muitos países africanos. Portanto, este é o primeiro ponto que eu acho que deveria ser mais divulgado e mais debatido entre nós. Participamos nestes debates do ponto de vista mais técnico e científico. E outro aspecto muito importante é saber qual vai ser do papel que os fósseis vão ter no mundo de transição energética, sabendo que isto vai ser um processo muito gradual. Portanto, a transição energética é algo que muitos analistas chamam wicked problem. É um problema muito complexo, que não tem soluções simples, conforme que se está a vender, e vai ser algo mais gradual do que aquilo que estamos a pensar. Isto do ponto de vista global. Há países onde isto vai ser mais rápido, vimos isto na Europa, vimos isto na América do Norte e em alguns países asiáticos, mas também vimos um dos efeitos da transição energética foi o aumento dos fósseis. Aliás, a crise ucraniana, no ver, está relacionada em parte com a dependência europeia do gás natural russo, para além de questões geopolíticas e históricas, mas revela a dificuldade que a própria União Europeia, que está a liderar o mundo, parcialmente na transição energética, em haver uma transição rápida. E não é o acaso da Comissão Europeia, na semana passada, para efeitos de investimento, vem classificar o gás natural como energia verde, que não é. Essencialmente, o gás natural é visto como um fóssil de transição entre o mundo fóssil e o mundo não fóssil. E também incluiu a energia nuclear, que é oposta por muitos países, aqui Portugal, porque não tem muito peso relativo na União Europeia, mas países como a Alemanha e muitos países da Europa Central opõem-se, por razões óbvias que não vou discutir. Então, o que nós estamos a falar é de um processo que pode demorar várias décadas e, para nós, Angola, pode ter o efeito de termos um colapso nas exportações de crudo, havendo esse pico da demanda e havendo um declínio natural dos poços, sem haver necessariamente uma diversificação económica. Então, isto precisa de ser muito bem debatido. O que é que Angola deve fazer em termos de exportações? É passar para o uso de fósseis para aquilo que os fósseis deveriam ser, que é o setor petroquímico, e não necessariamente para o uso do petróleo para derivados de combustíveis. É o que sendo debatido muito tempo nestes ciclos. Portanto, eu ia lançar apenas estes dois comentários para suscitar a discussão e também a reflexão de que o mundo pós-fóssil não é necessariamente um mundo onde nós temos uma economia diversificada. E nós já temos parcialmente a nossa eletricidade, ou low carbon, que diz emissões ou emissões muito baixas, com 80% da eletricidade provinda da energia hidroelétrica, que é a energia renovável por excelência. Aliás, a principal, em termos de percentagem, ainda é a energia hidroelétrica. Obviamente que isto não pode ser feito à escala global. E depois a energia eólica e solar tem outros aspectos, que não vou entrar neste debate, mas é uma energia que data entre 20% a 40% do tempo e tens que ter uma energia de base. Isto é, eu não tenho sempre sol e não tenho sempre vento. Isso é que explica porque a União Europeia está muito dependente do gás natural e, no caso da França, parcialmente da energia nuclear. E também o uso intensivo também de carvão em muitos países, como a Polónia. A Polónia tem a eletricidade mais barata do mundo por causa do carvão e a ideia era de haver um efeito de substituição do carvão por gás natural. Isso não ocorreu. O que ocorreu foi, nos países onde isso ocorreu, disparou o preço da eletricidade. Isso levanta a outro debate que eu não sei se posso aqui mencionar, mas é o trilema energético. É muito difícil um país ter eletricidade barata ou energia barata, sustentabilidade ambiental e, ao mesmo tempo, ter segurança energética, no sentido de não ter disrupções na sua matriz energética. É o que o World Energy Council chama o trilema energético. Portanto, isto não são aspectos, é isso que eu quero dizer, fáceis de resolver. Angola, nesse aspecto, tem uma vantagem comparativa enorme, porque fomos dotados de uma bacia
democracia ideográfica muito boa, mas a nível global, creio que isto vai ser um processo muito mais longo do que aquilo que se está a mencionar. E muitos analistas já vieram aqui até colocar em causa o pico da demanda por petróleo em 2030, e ficaria por aqui para não complicar mais o debate. Muito bem, vamos já avançar para o debate a seguir ao Dr. Afonso Chipep, a quem vamos colocar o tema do financiamento, não é, Dr. Chipep? Dr. Chipep, renovados votos de bom dia, vamos olhar para este tópico, Dr. Chipep. Como atrair mais investimentos para as petrolíferas estatais dos países africanos e como assegurar investimentos das multinacionais em hidrogênio, eólica, solar e outros renováveis aqui no país? Trata-se de um tema extremamente importante, na medida em que, se formos a ver, as economias africanas encontram-se num momento crucial e decisivo. Pese embora o facto de que também, como deve saber, a Covid-19 paralisou a atividade econômica e os ganhos duramente conquistados em África nas 2 últimas décadas. E que eu acho que, portanto, são cruciais para a melhoria do nível de vida, mas, obviamente, que poderiam ser revertidos. Por outro lado também, Joel, sublinha-se que os elevados níveis da dívida pública e as perspectivas, aquilo que a gente chama como incertas quanto à ajuda internacional, têm estado a limitar as possibilidades de crescimento por meio de grandes programas de investimento no setor petrolífero. Portanto, eu aqui julgo que o setor privado terá de cumprir um papel, diríamos assim, mais preponderante no desenvolvimento econômico para que os países possam ter uma recuperação robusta e evitar, tanto a estagnação econômica. Joel, eu penso que as necessidades de desenvolvimento do setor petrolífero está na ordem dos 20% do produto interno bruto de média. E eu diria mesmo que é até o fim da década. E às vezes nós nos perguntamos de onde virão esses recursos financeiros para suprir as necessidades. Mantida todas as outras condições, como a principal fonte de financiamento, que seria o reforço da arrecadação tributária, nesse caso particular, que vem através do setor petrolífero, eu julgo que a maioria dos países têm trabalhado para que haja investimento nesse setor. Porém, é bom sublinhar também que a África é um continente que, apesar de oferecer imensas oportunidades para os investidores privados, conta com uma população que é muito jovem e aquilo que a gente diz que está em crescimento. E para além dos recursos naturais que a gente considera como sendo abundantes. E, embora também o facto das cidades estarem em expansão, países têm lançado, assim, de quando em vez, iniciativas de industrialização e digitalização ao longo prazo. Mas é verdade que são necessários investimentos significativos, porque na amostra que nós temos estado a constatar, sobretudo no setor privado, e eu estou aqui a sublinhar o setor privado, até o final da década pode gerar financiamento anual que pode ali atingir os 3% do PIB, sobretudo na África subsaariana. Nós, às vezes, nos perguntamos o que é que está a restringir o financiamento privado, nesse caso particular, do setor petrolífero. Eu diria mesmo, Joel, que o setor privado não está muito evoluído no financiamento e desenvolvimento de infraestruturas petrolíferas em comparação, por exemplo, com outras regiões ou entidades públicas, como governos nacionais e empresas estatais, que têm respondido em cerca de 90% dos projetos de infraestruturas do setor petrolífero. E aqui também é bom referir que a melhoria do ambiente empresarial julgo ser crucial para atrair investidores privados e transformar a maneira como a África financia o seu desenvolvimento. O Joel é capaz de me perguntar quais são os riscos fundamentais que dominam a mente dos investidores internacionais. Nesse caso particular, quando estamos a chamar a atenção neste tema do investimento internacional. Eu aqui gostaria de notar 3 riscos principais. Nesse caso particular, o risco dos projetos. Apesar do nosso continente apresentar uma riqueza de oportunidades de negócio, os investimentos dos projetos que são verdadeiramente prontos para o investimento, nesse caso o setor petrolífero, continuam a ser limitados. Ou porque os investidores estrangeiros não querem investir em conceitos em fase inicial, ou nem em mercados com os quais estão pouco familiarizados. Este é um dos fatores de risco para o investimento. O outro, segundo fator, que é o risco cambial. O Joel imagina que um projeto que gera um rendimento, por exemplo, de 10% ao ano, mas simultaneamente o câmbio desvaloriza a cerca de 5%. Isto eliminaria a metade dos lucros para os investidores estrangeiros. Não surpreende que o risco cambial seja uma das principais preocupações na política macroeconômica prudente, combinada com uma gestão sólida das reservas cambiais, que pode reduzir bastante a volatilidade da moeda.
Um terceiro fator é também o risco de saída. Esse risco diz-nos que, por exemplo, nenhum investidor também entrará num país se não tiver garantias de que também conseguirá sair. Ou seja, vendendo as suas participações num projeto e recuperando os seus ganhos. Portanto, são esses três fatores que seria bom sublinhar que às vezes nós encontramos no mercado de investimento internacional. Outro exemplo não menos importante, portanto, são os projetos de infraestruturas petrolíferas que, por vezes, têm tido custos iniciais elevados, mas os seus retornos acumulam-se durante longo período de tempo, Joel. Isso pode ser também difícil para os investidores privados avaliarem o setor. Agora, é bom que se sublinhe que o investimento principal e aquilo que nós vimos falando durante muito tempo, que um dos fatores principais para o investimento em África no setor petrolífero é a criação do fundo petrolífero. É verdade que com o fundo petrolífero os governos podem ver-se obrigados a fornecer mais incentivos para tornar os projetos de infraestrutura petrolífera, nesse caso, mais atraentes para os investidores privados, para a África. Portanto, esses incentivos, que compreendem vários tipos de subvenções e garantias também, podem ter um custo elevado e acarretar, em alguns casos, riscos orçamentais. Mas a verdade é que, sem tais incentivos, muitos projetos em setor de desenvolvimento não correrão. Pode ter a certeza que não correrão. E eu aqui quero dar outro exemplo, que é, no caso da Ásia Ocidental, 90% dos projetos de infraestrutura com participação privada recebem sempre apoio do governo. Daí a razão de que um dos maiores investimento que pode haver no setor para os países da África, quando nós não assistimos o investimento estrangeiro, são os fundos petrolíferos. Guiana criou recentemente um fundo petrolífero. E eu acho que nós devemos continuar a bater nessa tecla da necessidade urgente, imperiosa, da necessidade de vermos o fundo petrolífero como um fundo de soberania que poderá ajudar a alavancar o setor petrolífero no âmbito do empresariado nacional. Muito bem. São esses aspectos que queria, em primeiro lugar, referir-me em relação aos investimentos para o setor petrolífero. Acompanhe as notícias, entrevistas e debates sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos. A Hora da AmCham Angola. Vamos agora promover o debate. Certamente que os colegas terão questões a rebater ou a adicionar. Iria voltar primeiro para o José Oliveira, que acompanhou atentamente os argumentos de todos e tem a primazia de reagir aos vossos argumentos em torno do que foi levantado. José Oliveira, por favor. Há muitas coisas que não têm reação, mas queria só, talvez, acrescentar 3 tipos de comentários. Angola, na sua diversificação económica, tem de produzir mais para comer nacional, como eu costumo dizer, desde a carne, peixe, tudo, para importar menos. Mas nós não vamos ter, nos próximos 10, 15 anos, ou talvez mais, não vamos ter novos produtos de exportação que tenham o mesmo volume global que o petróleo e muito menos que gerem o mesmo nível de receita. Assim por alto, nós podemos pensar que Angola pode exportar alguma eletricidade, aliás, de fonte hídrica, para a Nanina e para a África do Sul, pode duplicar a produção de LNG, e não mais do que isso, pode produzir hidrogênio líquido e amónia para exportação e também para consumo local e, como está, enfim, no esforço de fazer o desenvolvimento mineiro, pode ter, nós temos algum cobre, o cobre é uma das 5 ou 6 minérios cujos preços já subiram muito e vão subir ainda mais, temos também terras raras, sim, nós a nível mineiro, mas se nós somarmos estes 4 componentes, podemos ter receitas brutas de exportação daqui a 10, 15 anos, anuais de 5, 6 mil milhões de dólares. Portanto, para termos uma ideia que isso é muito menos do que, se calhar, daqui a 10 anos temos do petróleo. Esse é um dos aspectos. Agora, na transição energética, e voltando à transição energética, embora a transição energética, como eu disse, a África vai ser o continente que vai naturalmente, por vários fatores, vai fazer mais lentamente, nós temos de começar a fazer algumas coisas que são indiretamente implícitas na transição energética, que é deixar de cometer erros graves ambientais. Nós, por exemplo, Angola está entre os países do mundo onde há maior volume de queimadas.
É uma coisa incrível, não era assim, mas nos últimos anos estão controladas por satélite. Bem, nós temos de fazer um esforço educacional, e não só, e temos de fazer um esforço muito grande para reduzir drasticamente as queimadas. Outra coisa que está na transição energética, que há compromissos da maioria dos produtores de petróleo, eu ainda não vi nada em Angola, mas tem de se fazer qualquer coisa. Nós temos de fazer uma análise séria, através de um consultor especializado estrangeiro, na libertação de metano que nós estamos a ter nas nossas operações petrolíferas, porque está-se a descobrir, agora que se está a fazer há 3 anos para cá, levantamentos mais exaustivos via satélite, está a libertar muito mais metano para a atmosfera do que se pensava. E o metano é muito mais poluente, muito mais grave como gás de aquecimento que o CO2, que o carbono. De maneira que todos os países, os grandes produtores já se comprometeram e estão, de uma maneira geral, a fazer esforço para se diminuir. Nós, como operadores petrolíferos, temos com certeza também um trabalho a fazer no metano, e isso podemos fazer a curto prazo, médio prazo, não é nada de muito complicado fazer e tomamos uma atitude positiva. Um outro aspecto que eu gosto sempre de focar, nós temos de investir mais no capital humano. Nós temos um déficit educacional muito grande. Ao fim de 40 anos continuamos a ser um país com falta de quadros em várias áreas e com quadros com qualidade. Temos em número alguns casos, mas depois vai-se ver a qualidade. Isso está relacionado com a qualidade de ensino. Nós temos de fazer um esforço muito grande para investirmos mais no capital humano, porque a diversificação económica vai implicar industrialização, vai implicar modernização da agricultura, entre outros. E isso está relacionado com o capital humano. E temos de lembrar, ainda voltando à história das queimadas, que nós somos um país que tem um potencial turístico, especialmente em certas áreas, encostado às outras. Por todo o país há mais ou menos algum potencial turístico, mas o potencial turístico mais valioso está no sul e no sudoeste. E porque está próximo de países que já têm uma indústria de turismo desenvolvida. E nós temos de pensar a sério na indústria de turismo. E é uma outra indústria que nos pode dar, não só porque é uma grande geradora de emprego, porque é fácil nós atingirmos uma posição, nós extrairmos riqueza do turismo, se soubermos trabalhar em condições no sul da Angola. O turista que vem à Namíbia, se houver condições cá, estica e vem cá. Portanto, não precisamos, ao passo que para vir ao norte de Angola, ele tem diretamente na Europa. A nossa base, onde nós devemos investir a sério no turismo, que é uma indústria que gera emprego e gera receitas. Isso implica a defesa de questões ambientais, implica, por acaso, acho que não é no sudoeste do país que há a maioria das queimadas, é no centro do país, mas lá também há algumas. Implica que a gente comece a olhar com muito mais atenção para as questões ambientais. Pontos que eu queria pôr em relação ao nosso caso na transição. Muito bem, vamos passar para Frederico Martins Correia. Frederico, por favor, que tenha a dizer, depois do comentário dos colegas, algum ponto a acrescentar ou alguma questão que gostava de trazer a debate e chamar maior atenção? Gostava unicamente de partilhar aqui com os ouvintes que todos estes desafios que falamos são endereçáveis, portanto acho que é importante que os nossos ouvintes percebam que são desafios, mas que eles podem ser ultrapassados, e para ultrapassar estes desafios nós precisamos, acima de tudo, regulação. Portanto, conseguir garantir que existe uma regulação que permite que, por exemplo, uma petrolífera, parte dos seus lucros, se forem investidos, por exemplo, em renováveis, se calhar podem ter alguns benefícios fiscais associados. Isso faz com que, por exemplo, esse investimento, em vez de ser feito noutro país, fica dentro do nosso país. Por outro lado, ao fazermos isso, vamos também estar a começar a facilitar o tal momento de captação de investimento externo que o Dr. Chipete falava, e, portanto, eu apelo a todos os intervenientes e a nós mesmos, que fazemos parte da operação do setor de energia em Angola, que apelemos desenvolvimento da regulação e, acima de tudo, a um grande compromisso, disponibilidade de trabalhar em conjunto os ministérios que são visados. Este tema passa pelo Ministério dos Petróleos, por aquilo que é a nossa presença nos hidrocarbonetos, o Ministério de Energia, naquilo que é a parte da hídrica e depois da geração, distribuição de energia, e, naturalmente, o Ministério do Ambiente, que tem preocupação de garantir que todo este desenvolvimento acaba
na tal redução da pegada de carbono e que isso garante não só proficiência no desenvolvimento setorial, prosperidade económica naquilo que é o resultado destas organizações e essa prosperidade económica se reverte em emprego e mais bem-estar na nossa sociedade, porque no limite é isso que nos move, é o desenvolvimento da sociedade e dos angolanos. Muito bem, muito obrigado, Frederico Martins Correia. Dr. Flávio Inocêncio, não lhe preocupa que depois de 2 anos a falar seriamente de transição energética ainda não tenhamos ouvido uma estratégia clara do Executivo angolano em relação à transição energética, ou seja, não está nada escrito, não foi nada definido e pelas entrevistas que vemos do Ministro dos Recursos Minerais e Petróleos e também do próprio Ministro da Energia e Águas e da Agricultura, que são os setores que têm impacto, mostra que estamos muito longe disso. O que é necessário fazer? Não preocupa não termos até agora um plano, uma estratégia clara de como é que vamos atacar isso? Não temos um documento escrito, mas isso já está, creio que, na mente de todos os policymakers em Angola. E creio que o sucesso deste programa, acho que é exemplo disto. Já tem havido várias conferências, houve um ano passado, onde se debateu amplamente isso, eu participei nela. Tem-se consciência disso. E eu volto a repetir, uma das oportunidades que Angola tem é nos minerais. Nós temos um potencial mineral enorme para além dos diamantes. Nunca se fez grande prospecção em Angola, está-se a fazer agora nos últimos 20 anos, desde que acabou a guerra, com o Planageu, com um conjunto de medidas. Eu creio que um dos setores que mais vai beneficiar da transição energética é o setor mineral. E isso pode, em parte, de ajudar a diversificação das exportações nos próximos 20 anos. Estou a falar a curto prazo. Porque vai aumentar a intensidade do consumo de commodities. Neste tipo de transição energética, porque há uma procura por cobre, por ferro, por cobalto, por um conjunto de minerais, tanto comuns como minerais raros ou chamados minerais críticos. Há muita literatura sobre isso. Portanto, isso é um aspecto muito importante que creio que temos a considerar e o papel do Ministério dos Recursos Minerais é muito importante, uma vez que agora está junto do Ministério dos Petróleos. Quanto que da transição energética, creio que há outro aspecto que também temos a mencionar, que já abordamos aqui numa outra edição, que é o papel do setor petroquímico. Num mundo que é de transição energética, a procura por produtos do setor petroquímico vai disparar. Isto é um setor que vai ter um futuro, que nós queiramos, que não, com fertilizantes, com plásticos, com um conjunto de produtos industriais que são utilizados em processos até para o que chamamos a eletrificação de tudo. O outro aspecto é, sim, se calhar devíamos ter um livro branco, uma estratégia clara, com vários ministérios, onde claramente estivesse explicado uma estratégia sobre a transição energética, que não se reduz apenas à energia eólica ou à energia solar. Isto é muito importante, inclui todas as fontes energéticas, e principalmente a energia hidroelétrica, que é a nossa principal fonte e temos esse potencial comparativo, mas também há este aspecto que eu falei, que é a importância crítica dos minerais e o aumento da prospecção do território angolano, para se descobrir minerais que temos, mas provavelmente ainda não encontramos. Então, isso significa maior investimento nesse setor. E a criação da agência de minerais, que da semelhança da ANPG, pode ser algo muito importante. Quando falamos de transição energética, temos que falar em minerais. E isso é um dos aspectos que a Agência de Energia Internacional aborda, a própria IRENA, que é a Agência Internacional das Energias Renováveis, aborda. O Dr. Chipep falou aqui que no financiamento é um aspecto muito importante. Aí no Acordo de Paris, também está aí na Convenção Quadro das Nações Unidas para alterações climáticas, que é o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas. Significa que os países mais pobres têm as mesmas responsabilidades, mas não têm responsabilidades idênticas necessariamente, porque têm uma pegada de carbono mais baixa, conforme que foi dita. Portanto, isso nos permite a utilização ainda de fontes de energia fósseis até para o nosso próprio consumo interno. E isso que o Zé Oliveira disse é verdade. A África vai continuar a usar os fósseis em ampla escala, porque estamos ainda na descolada económica e desenvolvimento económico. Isso é um dos aspectos muito importantes que temos que considerar. O outro aspecto é o aspecto que já foi abordado, que é o investimento estrangeiro. Eu volto a repetir, nós temos que melhorar o nosso ambiente de negócios em geral. Houve uma melhoria nos últimos anos, isso nota-se nos vários rankings, mas podemos fazer muito melhor. E isso é que nos vai permitir diversificar. Então, eu insisto, a questão dos minerais é muito importante e se calhar sim, nós deveríamos ter um documento que sistematizado do Executivo,
com a participação de vários ministérios, sobre a transição energética e o papel que os minerais vão ter nessa transição energética e também na perspectiva de diversificação das exportações. Porque esse é um dos aspectos que poucos ambientalistas falam, mas temos que abordar, que vai aumentar o uso intensivo de minerais com todas as consequências ambientais que isso tem. Não necessariamente de emissões, mas degradação ambiental de terras, conflitos de terras, mesmo conflitos militares, como está a acontecer na RDC, gás de cobalto, que a RDC tem cerca de 50% das reservas mundiais de cobalto, e outros aspectos geopolíticos, por exemplo, a China representa 80% dos minerais raros do mundo e neste momento está numa competição geopolítica com o mundo ocidental. E isso é muito, muito importante. Quanto a Angola se calhar devíamos ter sim um documento sistematizado onde esses aspectos todos fossem abordados, e um aspecto muito importante que nós já mencionamos em outra edição, que é a pobreza energética. Isto é, o fato de termos apenas 40% da população com acesso à eletricidade e muita dessa eletricidade é não fiável. E para melhorarmos a estrutura de incentivos, isso dava para outro debate, para o setor elétrico em especial, como subsetor da energia, nós temos que ter tarifas que recompensem um potencial investidor externo. E aqui o Dr. Chipep falou bem do risco cambial. Aliás, na Nigéria, um dos problemas que a NEPA teve, a NEPA é a agência reguladora deles de eletricidade, foi precisamente a questão das tarifas. Eles têm uma lei muito aberta para investimento externo, mas as tarifas eram muito baixas e impediam que investidores externos investissem no setor elétrico nigeriano, e isso fez com que não houvesse muito investimento externo. Se as tarifas não estiverem muito competitivas, eu não vou investir porque tenho tarifas e não consigo recuperar os custos e ter também o meu lucro. É um dos aspectos que tem que se considerar nas leis de eletricidade e nas reformas. A lei pode estar muito bem desenhada, tipicamente a geração elétrica é muito semelhante com a do mundo, mas se as tarifas não tiverem a preços de mercado, os investidores não investem. Então, há muitos aspectos aqui que tem que se abordar, isto não é algo simples, e eu volto a dizer, isto vai ser um processo globalmente muito mais longo do que aquilo que estamos a pensar. E lanço aqui outro dado que muitos dos nossos ouvintes podem não saber. Há um documento da McKinsey, que é provavelmente das melhores consultoras internacionais em termos de gestão de consultoria, sobre a transição energética, saiu este mês, e fala sobre os custos da transição energética a nível global, e fala em 9 trilhões de dólares. Custos brutais, e nós só estamos a gastar cerca de 3,5 trilhões de dólares anualmente, isto é, globalmente. Portanto, isto vai ser algo muito mais complexo a nível global do que aquilo que muita imprensa fala. As pessoas que trabalham nos números conhecem, para além de hábitos de consumo distintos. Para Angola, a grande oportunidade que vejo é nos minerais, é também na produção elétrica, porque temos vantagens comparativas, o sol, temos a hidroelétrica e temos a possibilidade de atrair investimentos, mas temos que ajustar estes fatores de competitividade e sim, e se calhar faz sentido um documento escrito, uma estratégia, pelo menos um plano de ação conjunto que seja um compromisso de Estado sobre esses temas. Mas onde vejo grandes oportunidades é nos minerais críticos. Isto é conhecido pelas pessoas que estudam isso. Ainda hoje citei um livro que fala sobre a geopolítica da transição energética, essencialmente aos minerais. Isto é, vai haver uma corrida aos minerais necessários para assegurar essa transição. Muito obrigado, Flávio Inocêncio. Vamos fechar então com o Dr. Afonso Chipep. Dr. Chipep, alguma coisa a acrescentar? Conclusões? Bom, eu julgo que colegas tiveram uma explanação abrangente, estamos todos na mesma convergência, porque é bom também que se assinale aqui que, de acordo com os estudos que foram feitos, Joel, pelo 5º ano consecutivo, o investimento em energia renovável ultrapassou os 250 bilhões. Portanto, nesse momento, o investimento nesse setor já atingiu quase 290 bilhões. É bom sublinhar, e nas pesquisas que estive a fazer, disse que o investimento aumentou em cerca de 6% por parte de países de baixa renda. Portanto, eu penso que essa porcentagem é bom nós sinalizarmos aqui junto dos nossos ouvintes para ter uma ideia de quanto é que se está a investir a nível do mundo no setor de energias renováveis. Globalmente, a energia solar continua a ser o maior foco de investimentos, com cerca de 139,7 bilhões. Portanto, houve aqui uma descida de cerca de 22%. E a energia eólica é que aumentou em 2% para 134,1 bilhões de dólares. Portanto, outros setores ficaram muito atrás, embora o investimento em biomassa e desperdício de energia tenha aumentado
aumentado cerca de 54%, atingindo 8,7 bilhões de dólares. Eu estive também a analisar uma informação que veio da diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que dizia que as tendências globais continuam indicando que investir em energia renovável é investir em um futuro lucrativo. Bom, eu aqui quero dizer, João, não sei se o Ocidente quer continuar, e é o que eu digo sempre, a distrair os países africanos, sobretudo produtores de petróleo. Eu penso que o nosso foco deve ser mesmo o setor petrolífero e o setor mineral. O petróleo ainda vai continuar a ser uma fonte energética para os próximos 50, 100 anos, senão a Chevron não teria assinado um outro contrato de 20 anos para explorar o nosso petróleo. De qualquer das formas, é preciso intensificar de forma significativa o ritmo de atingir as metas internacionais de clima e desenvolvimento. É importante para nós. É bom também notar quais são os países que lideram este investimento. A China é um deles, que tem um investimento mundial pelo 7º ano consecutivo, com cerca de 91,2 bilhões de dólares. Os nossos ouvintes vão de perguntar, mas em que regiões é que se concentra mais o investimento neste setor? Nos Estados Unidos, houve um aumento de 1% para cerca de 48,5 bilhões, o que representa o nível mais alto desde 2011. Deve-se ao facto de ter sido impulsionado pelo aumento de financiamento de energia eólica. Agora, nos perguntamos, o que é que está a acontecer na Ásia do Pacífico? Portanto, excluindo a China e a Índia, houve ali um aumento de 6% para cerca de 44,2 bilhões, que é o nível mais alto em 3 anos. Enquanto que o Médio Oriente e a África registrou um salto de investimento em 57% por um recorde, aqui falamos que é um recorde, de 15,4 bilhões. Se por um lado, nas Américas, excluindo nesse caso o Brasil e os Estados Unidos, o investimento caiu em cerca de 23% para 9,8 bilhões de dólares. Daí que eu continuo a referir que nós devemos continuar o nosso foco no setor petrolífero, no setor mineiro, onde nós arrecadamos maior receita para a nossa sobrevivência, e tirarmos o maior proveito possível das receitas do petróleo para investirmos nos outros setores energéticos, mas sobretudo nos setores da infraestrutura, como o setor da saúde, como o setor da educação, para o bem-estar e desenvolvimento da nossa nação. Muito bem, muito obrigado, doutora Fontes Chipep. Vou agora também estender os agradecimentos a José Oliveira. Muito obrigado, Frederico Martins Correia e Flávio Inocêncio. Vamos encerrar e, claro, dar um minuto para a devida despedida. Isto é um tema muito extenso e que tem muitas implicações. Aliás, as intervenções do Flávio nesse aspecto foram boas. Nós temos de olhar para o setor mineiro e temos de olhar para os minérios que estão no ciclo de alta, estão ligados à transição. Mas sobre o documento, eu acho que era preciso ter uma estratégia nacional. Não vale só reunir os ministérios e as pessoas do ministério, é preciso reunir também com as companhias, porque vão ser os grandes operadores também da transição energética e vão nos ajudar muito. E talvez com alguns consultores, nós gastamos tanto dinheiro em consultoria, consultores alguns nacionais e talvez dos que estão internacionais também fosse útil. Acho que era preciso fazer sim, uma espécie de brainstorm para se discutir isto e depois preparar um documento equilibrado. Tem de ser uma estratégia a transição energética, que no nosso caso tem de estar também ligada à diversificação económica, tem de ser uma estratégia a muito longo prazo. Nós estamos bem encaminhados na transição energética, por causa de termos uma fonte que daqui a poucos anos será mais de 90% renovável. Os investimentos no solar que se está a fazer agora, embora algum solar seja híbrido ainda, portanto trabalho com a geração térmica à noite. Mas no aspecto típico de energia estamos bem encaminhados na produção de eletricidade. Mas temos outros aspectos que, de facto, temos de olhar a longo prazo. E estas questões da transição energética, indiretamente, também estão ligadas, como eu dei o exemplo das queimadas, não é? Como estamos muito mal colocados nisso, temos de fazer um esforço que vai demorar anos a corrigir. Temos de fazer um esforço, como vários países estão a fazer já produtores na questão do metano, enfim, por enquanto estão na fase de estudo e coisas, mas que se comprometeram e acreditamos que alguns desses países que se comprometeram vão corrigir. Até porque em países onde o gás tem valor comercial, diminuir a libertação de metano tem valor monetário. Há um estudo feito por uma empresa especializada francesa que apontou, por exemplo, no Turcomenistão, que é o país que apresenta mais libertação de metano, por uma operação de gás, eles perdem cerca de 4 mil milhões
de dólares ano. É uma coisa impressionante. Tão má é a operação Turcomenistão. Enfim, mas isto só para dizer, em suma, acho que se deve preparar. E não devemos perder muito tempo, porque quase todos os países estão a trabalhar e têm ideias e alguns já planos da transição energética. Não devemos ficar para o fim. Muito bem. Muito obrigado, José Oliveira. Um abraço. Continuação de excelente quarta-feira. E até à próxima sessão. Bom dia, colegas de painel. Bom dia, ouvintes. Também Frederico Martins Correia, um forte abraço e até à próxima sessão. Muito obrigado. Flávio Inocêncio, um forte abraço e até à próxima sessão. Muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado a todos e boa quarta-feira. Dr. Chipep, um forte abraço. Boa continuação de quarta-feira. Muito obrigado pelo convite e sempre disponível para outras sessões. Muito obrigado, um forte abraço. Muito bem. Assim, caro ouvinte, obrigado por sintonizar os 95.5 FM e acompanhar mais uma edição do nosso painel de petróleo e gás, sempre com os especialistas do costume. Um abraço a todos. João Costa e António Santos despedem-se com a promessa de, se Deus quiser, regressarem na próxima quarta-feira com mais um tema. Até lá. E esse painel, já sabe, regressa no próximo mês, na segunda semana. Um abraço. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.